Pronto. Séries. Vamos lá, pessoal, continuar a falar de séries, que a gente vai... Na verdade, a gente precisa pensar em séries como um subtópico de sequências, tá? Um motivo importante pelo qual eu quero falar... Tem aqui, ó. O motivo pelo qual eu quero falar de séries aqui é para falar de representação posicional, né? Igual eu falei agora há pouco, escrevi pi na base de série, tá? Beleza? A gente vai falar sobre isso, que é super legal. Certo? Enfim, mas séries, a gente tem que pensar em séries como um tópico dentro de sequência. Tranquilo? Então, por quê? Porque a gente pensa, assim, a princípio, numa série como uma soma infinita, concorda? Série, todo mundo está ligado o que é uma série, né? Assim, beleza? Só que essa maneira de pensar como uma soma infinita, se eu falar só assim, uma série é uma soma de infinitas parcelas, beleza? A princípio, isso não tem sentido matemático, tá? Então, uma maneira de dar sentido matemático a essa ideia, né, de que uma série é uma soma de infinitas parcelas é por meio da noção de convergência, tá? Então, quando eu já vou desenvolver mais essa ideia, mas quando eu penso numa soma de infinitas parcelas, a palavra soma que aparece nessa frase não é no sentido algébrico da ideia de soma, é no sentido da convergência. Beleza, pessoal? Tá? Já vou desenvolver, eu vou escrever a definição aqui, já vou desenvolver mais o que eu quero dizer com isso. Tranquilo? Tá? Aí, só uma observação, eu estava vendo aqui, eu acho que agora era legal vocês acompanharem, eu queria projetar, tá? Porque tem vários desenhinhos, tem várias coisinhas que eu fiz aí que é legal vocês acompanharem, se puderem. Beleza? Esse PowerPoint número 12. Beleza, pessoal? Tá? Bom, então, vamos lá, escrever a definição que está escrita bonitinha aí, tá? Mas eu vou pegar xn, uma sequência, certo? Então, a gente vai definir a série, que eu vou chamar de Sn, gerada por xn. Beleza, pessoal? Certo? Tá tranquilo? Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A série é uma sequência. Eu tenho que pensar numa série como uma sequência, tá? Então, uma série é uma sequência que é dada pela soma dos termos de outra sequência. Tá de boa isso, pessoal? Tá? Tranquilo? Por que eu preciso pensar assim? Porque a maneira que a gente tem na matemática contemporânea de dar sentido à ideia de uma soma de infinitas parcelas é via convergência. Porque algebricamente por si só, isso não tem sentido. Eu já vou explicar por quê. Isso não tem sentido algebricamente, tá? Beleza? Por meio de alguns exemplos. Tranquilo, pessoal? Tá de boa até aqui? E aí eu chamo, nessa definição, eu vou chamar xn, a sequência xn, de termo geral da série Sn, beleza? Tranquilo? Certo?
E eu vou chamar a própria SN, eu vou chamar de soma parcial, beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, por exemplo, um exemplo que a gente já vai ver, acho que não hoje, essa aqui, x igual a 1 sobre n. Tranquilo, pessoal? Quem é a série SN? O S1 vai ser 1, beleza? O S2 vai ser 1 mais 1 meio. Beleza? O S3 vai ser 1 mais 1 meio mais 1 terço. Eu não sei quanto é. Tranquilo, pessoal? Quanto é? 3 meios mais 1 terço. Quanto é? 5 sextos. Tá. Tem muita preguiça. Beleza, pessoal? Então isso aqui... Peraí, gente, vocês somaram um negócio maior que 1 e deu menor do que 1, tem um erro aí. 10 terços. É 11 sextos. Eu só somei Eu comi Ele somou 1 Eu só sei que não podia dar menor do que 1, entendeu? Gente, só na fração. Calma, João, todo mundo já errou uma fração. Bom, eu sempre erro. Ele somou 1 meio mais 1 terço. Faltou. Mas na hora tá certo. Ah, beleza. Eu tenho uma preguiça enorme de fazer qualquer conta que não seja mas enfim, tudo bem, pessoal? Tá? Então, só para falar que uma série em si é uma sequência, beleza? Então a gente tem a sequência original xn, que seria 1 meio, 1 terço, etc. Beleza? E a série, que é 1, 3 meios, 1 sexto, etc. Tranquilo? Tá? E aí a gente vai falar a soma da série, essa palavra soma, é isso que eu estou querendo dar ênfase. Essa palavra soma, nesse sentido aqui, não é no sentido algébrico. Eu vou falar que a soma da série existe quando essa sequência aqui converge. Beleza? Então a soma da série é o limite dessa sequência. Beleza, pessoal? Tá certo? Tá tranquilo? Tá? Bom, tá de boa até aqui? Tá, só algumas considerações iniciais que eu quero desenvolver bem mais essa ideia. Certo? Aí eu vou usar, tá uma zona aqui, mas aí tá direitinho. Aí eu vou usar a seguinte notação. Essa notação aqui, ela é na verdade um abuso de notação, certo? O que já vou explicar por quê. Mas isso não quer dizer que a gente não possa usar essa notação. A gente só tem que lembrar que eu estou usando um abuso, tá? Certo? Por quê? Porque eu chamo isso aqui, ó. O que essa notação significa? Essa notação significa o limite, esse limite aqui, ó. Deixa eu colocar. Pode colocar aí independente do infinito, mas arregando por aí, só para destacar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida nisso? Certo? Tá? Além disso, então só para lembrar que sempre que eu escrevo isso aqui, eu estou me referindo ao limite. Tranquilo? Então a soma, eu vou olhar para onde isso aqui converge. Tá certo, pessoal? Tá legal? Tranquilo? Bom, e aí também eu vou usar a notação, eu vou dizer
Eu vou usar essa notação, vou dizer que isso aqui é infinito se esse limite aqui beleza? Só estou destacando isso porque isso aqui vale, eu vou usar essa notação tanto no caso que esse limite aqui é um número real, como também no caso que esse limite aqui é infinito, tá? Mas para destacar também, como eu já falei quando a gente falou de limite de sequências, que nesse caso aqui eu tenho um comportamento de convergência e nesse caso eu tenho um comportamento de divergência. Mas eu uso, no caso, no contexto de séries, a palavra soma para dizer uma coisa ou outra. Eu vou falar assim, a soma de uma série é π, significa o quê? Quando eu falo a soma de uma série é π, eu quero dizer que a sequência das somas parciais, que é isso aqui, converge para π, tá? E eu vou falar também a soma de uma série é infinito. Isso quer dizer o quê? Que a sequência das somas parciais diverge para infinito. Beleza, pessoal? Tá tranquilo isso? Sim, alguma dúvida? Certo? Agora, por que eu falei até aqui tá de boa, né? Tá. Agora, por que eu falei que isso é um abuso de notação? Porque às vezes, vocês vão ver escrito em livros de análise ou de cálculo também, escrito assim, por exemplo, verifique se... vou botar assim. Beleza, pessoal? Certo? Vocês vão ver escrito isso aqui nos livros de análise ou de cálculo. Tranquilo? Certo? Isso é um abuso de notação ou um abuso de linguagem porque se eu fosse totalmente rigoroso, esse símbolo aqui é um símbolo para o limite. Entendeu? Isso aqui já é o limite da série. Então, se eu for absolutamente rigoroso, eu só posso usar esse termo se eu já souber que esse limite existe. Entendeu? Ou seja, então teria que estar, verifique se somatório para K de 1 até N, de 1 sobre K, converge. Exato, entendeu? Seria... A rigor eu teria que escrever assim. Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Com isso eu não quero ser absolutamente super rigoroso. Não estou querendo dizer com isso que a gente não possa escrever assim, tá? A gente só não pode escrever ou ler aqui sem entender o que a gente está lendo. Então a gente usa em muitas situações abusos de linguagem, abuso de notação. São situações em que a linguagem ou a notação não é totalmente rigorosa. Mas a gente só tem que fazer isso conscientemente. É só por isso que eu estou falando isso, tá? Porque isso é enganador, entendeu? Certo? Se a gente ficar escrevendo isso aqui, a gente esquece que a gente está falando de um limite. Beleza, pessoal? E daqui a pouco a gente vai falar de representação decimal, a gente esquece também, quer dizer, eu vou querer lembrar que a representação decimal de um número irracional ou uma dízima periódica é um limite. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então a gente não pode esquecer disso, porque isso muda a maneira como a gente olha para aquilo ali. Tá de boa? Certo? Fez sentido isso? Tá. Bom, então agora, só para a gente discutir melhor, por que ao falar de uma soma de infinitas parcelas, eu introduzi aqui, eu coloquei uma noção de convergência. Por que eu não posso falar disso algebricamente? Tá legal? E aí que eu quero que vocês acompanhem no PowerPoint, que tem uns desenhinhos aí. Deixa eu ver aqui. Bom, isso que eu falei até agora está nos slides, até o slide 3, tá? Agora, em primeiro lugar, a gente... posso apagar aqui? Lembrando que a rigor, quando eu defino soma, certo?
num primeiro momento, né, a definição formal de uma operação binária, ela só é definida para dois elementos, tá? Isso é o que está no slide 4. Beleza? Tranquilo? Que é como eu defino soma de dois números reais beleza, pessoal? Certo? Então, qual é a propriedade? Então, soma, no primeiro momento, é soma de dois elementos daquele conjunto, tá? Assim como o produto também. Qual é a propriedade que me permite escrever A mais B mais C? A gente só pode escrever isso porque essa soma é associativa. Tá legal? Beleza? Porque isso aqui, se não A mais B mais C escrito dessa forma, não teria sentido, tá? Porque a gente sabe que isso é A mais B mais C e também é A mais B mais C. Né? Se essa soma não fosse associativa, isso aqui teria resultados diferentes. Então, como eu ia saber se esse símbolo aqui se refere a esse resultado ou a esse resultado? Beleza, pessoal? Então, por exemplo, no conjunto dos quaternos, que vocês devem ter ouvido falar, a soma não é associativa. Então, não existe escrever isso aqui. Você não pode escrever isso aqui nos quaternos. Tá tranquilo, pessoal? Tá de boa isso até aqui? Certo? Tá legal? Tá? Bom, então, quando eu tenho a propriedade associativa, que é o nosso caso aqui, não estamos tranquilos, porque a gente está nos números reais, quando eu tenho a propriedade associativa, eu posso dar sentido a uma soma finita de qualquer quantidade de parcelas. Beleza? Tranquilo? Então, da mesma maneira que eu tenho A mais B mais C, se eu tiver aqui, ó, A1 mais A2 mais a N, tranquilo? O fato da soma de números reais ser associativa garante que esse símbolo aqui está bem definido. O que significa quando eu falo que isso está bem definido? É que o resultado ao qual esse símbolo representa não depende, eu posso associar de qualquer maneira, beleza? Que vai dar sempre o mesmo resultado. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Então, a validade da propriedade associativa dos números reais me garante que eu posso escrever a soma de uma quantidade infinita de parcelas sem usar o parênteses. E aquilo vai estar bem definido. Porque não importa quem eu calculo primeiro que vai dar a mesma coisa. De boa, pessoal? Certo? Mas e quando eu falo de uma quantidade infinita de parcelas? Tá? Será que eu posso pensar nisso algebricamente? A resposta é não. E aí é por isso que a gente pensa nisso via convergência. Tá? Aí o exemplo mais padrão disso é se eu tiver a sequência menos 1 elevado a n, beleza? Certo? Aí eu defino a série beleza, pessoal? Certo? O que seria essa série? Isso seria menos 1, mais 1, menos 1. Quanto dá isso aí? Até infinito. Qual é o resultado disso? Tá. Quanto dá? Menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. A resposta não converge. A resposta não converge. A resposta não converge. Tranquilo? Porque eu posso pensar nisso, assim, um primeiro impulso, se a gente pensar algebricamente, seria pensar que isso vai dar zero. Porque eu estou somando mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, beleza? Mas como é que eu sei se vai dar zero? Porque, veja bem, se eu olhar para a soma parcial, por exemplo, quem vai ser essa soma parcial aqui?
Isso aqui, na soma parcial, aqui eu estou somando algebricamente mesmo. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade finita de parcelas, beleza? Então, nessa soma parcial, isso vai dar 0 se K é par, concorda? E vai dar menos 1 se K é ímpar. Beleza? Então, o resultado dessa soma parcial vai dar 0 ou menos 1, dependendo de quem é, vamos dizer assim, a gente pode pensar assim, de quem é a última parcela somada. Se eu sou menos 1, 1, 0. Se eu sou menos 1, 1, menos 1, menos 1. Beleza, pessoal? Certo? Mas isso é quando eu falo de uma quantidade finita. Quando eu falo de uma quantidade infinita, não tem último. Então, isso é 0 ou é menos 1? Entendeu? Beleza? Por isso que isso aqui, do ponto de vista da... se eu olhar isso aqui do ponto de vista da convergência, isso aqui diverge. Porque como sequência, isso aqui é uma sequência que não é monótona, não é nada, aquilo ela fica oscilando e ela não converge. Beleza, pessoal? Tranquilo? Por isso que eu não posso pensar nisso algebricamente. Porque como eu tenho uma quantidade infinita, beleza? Certo? O que vai determinar, em outras palavras ainda, que é o exemplo que eu quero falar aí, o que vai determinar se o resultado disso aqui é 0 ou 1, é se quando eu faço essa soma algébrica, eu vou ter mais parcelas iguais a 0 ou mais parcelas iguais a 1. Beleza, pessoal? Tá tranquilo isso? Certo? Beleza? Mas quando eu tenho infinito, eu tenho a mesma quantidade de parcelas. Só que essa questão de mesma quantidade, quando a gente faz o conjunto infinito, não é problemática, tá? Tranquilo, pessoal? Certo? Tá beleza? Fez sentido até aqui? Então eu quero dar outro exemplo. Posso apagar esse lado aqui? Tá? E aí tem vários desenhos super bonitinhos aí no PowerPoint. No slide 6. Então eu vou chamar. Deixa eu ver, agora eu tenho que colar. Eu vou pegar essa sequência aqui, ó. Beleza? Essa sequência aqui, essa anotação que eu estou usando é congruência módulo 3, tá? É que eu uso essa anotação aqui. Beleza, pessoal? Então, que sequência é essa? Essa sequência é menos 1, 1, 1, menos 1, 1, 1 e assim por diante. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Tá de boa isso? Tá? Então, agora eu vou definir a série definida por essa sequência YN e vamos comparar com aquela ali, tá? Beleza? Certo? Então, a série definida por essa sequência vai ser definida, obviamente, dessa forma. Tranquilo? E aí, qual vai ser o comportamento dessa série? Tá? O T1 vai ser quanto dessa série aqui? Vai ser menos 1, beleza? Vamos fazer a conta para perceber o que está acontecendo, mas no PowerPoint tem até um gráfico. Tá? O T2 vai dar o quê? 0. O T3 vai dar o quê? 1. O T4 vai dar o quê? 0. T5 vai dar 1. E o T6?
2. Vou fazer mais 3, só para a gente perceber. Aí aqui vai dar quanto? 1, 2, 3. Para onde isso aqui converte? Hã? Mais infinito. Estou percebendo que você está convergindo mais. Aí tem um gráfico desenhado que isso está fazendo assim, ó. Isso sobe, aí desce um degrau, depois sobe um degrau a mais. Beleza? Certo? Estão vendo o gráfico aí do slide 4? Dá para se convencer que isso tende a infinito? Depois eu já fiz a conta aqui, fiz que eu estou com preguiça de escrever. Que slide é esse? Peraí, calma aí. Não, não é slide 4 não, é o slide 6 e o slide 7. No slide 7 tem inclusive a demonstração mesmo, que eu fiz a conta de... E tem uma representação algébrica desse somatório que está escrito aí, já viu, né? No slide 7. No slide 6 tem um gráfico. Certo? Beleza? E no slide 7 tem a conta. Mas, enfim, independente disso, o importante é se todo mundo se convenceu que isso tende a infinito. Sim, tá bom. Beleza? Tranquilo? Né? Porque repara só, eu estou somando, então tipo assim, eu subo 3 degraus, desço 1 e subo 3. Então em cada novo ciclo, digamos assim, eu vou ter subido 1 a mais do que no anterior. Tá de boa? Isso que faz isso aqui tender a infinito. Tá beleza? Certo, pessoal? Tá? Então, vamos comparar isso aqui com essa outra que eu escrevi anteriormente. Eu falei o seguinte, isso aqui diverge, concorda? Certo? E isso aqui diverge, só que diverge a infinito. Tranquilo? Isso aqui tende a infinito, isso aqui diverge. Então são dois comportamentos bem diferentes. Tá de boa? Certo? Mas se eu comparar essas duas, essa aqui é essa. Beleza? E essa aqui é o quê? Tranquilo? Essa aqui é essa aqui é essa. É essa, desculpa. Beleza, pessoal? Aí vamos comparar isso aqui com isso aqui. Onde é que tem mais parcelas iguais a 1 e onde é que tem mais parcelas iguais a menos 1? As duas têm a mesma quantidade, só que não são quantidades finitas. São quantidades infinitas, tá? E aí, no slide 9 tem o desenho disso. Olhem aí no slide 9. Isso aí é preguiça, nem poderia fazer esse desenho aqui. É esse desenho comparando, quer dizer, que se eu olhar para isso aqui e perguntar o seguinte, o conjunto dos índices associados ao termo menos 1, quem são esses? É o conjunto dos números naturais que são congruentes a 1 módulo 3. Concorda? Beleza? E aqui, qual é o conjunto dos índices associados ao termos iguais a menos 1? São os ímpares. Beleza? Só que o conjunto dos números naturais congruentes a 1 módulo 3 é cardinalmente equivalente aos ímpares. Beleza? Então, a quantidade, só que é uma cardinalidade infinita. Então, se eu perguntar, onde é que tem mais elementos menos 1? Aqui ou aqui? Igual. Onde é que tem mais parcelas 1? Aqui ou aqui? Igual. Porque esse igual é um igual do infinito, que é diferente do igual do finito. Igual no sentido de mesma cardinalidade. Beleza, pessoal? Certo? Então, esse exemplo aqui mostra que o resultado vai depender da ordem que eu somo. Assim. Beleza? Certo? Tranquilo? Tá? Então é por isso que eu não posso, quer dizer, eu acho, não é por isso, mas eu acho que esse exemplo nos ajuda a pensar por que eu não posso pensar nisso algebricamente. Porque quando eu estou lidando com uma quantidade infinita de parcelas, beleza? Elas não obedecem
as mesmas regras, vamos dizer assim, é o mesmo comportamento que quando eu estou lidando com uma quantidade finita de parcelas. Beleza? Tranquilo? Tá? Certo? Então, ou seja, o que eu quero dizer? Eu não posso, aquelas ferramentas algébricas que me permitem pensar numa soma de uma quantidade finita de parcelas quaisquer, não me permitem pensar numa soma de uma quantidade infinita de parcelas. Então eu tenho que introduzir alguma outra ideia para dar sentido a essa soma. Beleza? E a ideia que eu introduzo é a ideia de convergência. Por isso, eu preciso pensar numa série com uma sequência. Porque fazendo isso, eu vou definir a soma como a convergência das somas parciais. Beleza, pessoal? Michele, quer falar? Fez sentido isso? Esse exemplo aqui está de boa? Gostaram desse exemplo? Sim. Tá. Gostou do exemplo? Tá. Não, achei legal. E também ele serve para ver que realmente cardinalidade e quantidade não são a mesma coisa, porque se fosse, Exatamente. não podia dar diferença nessas duas séries. Né? Exatamente. Se fosse finito, nada disso podia. Porque, veja bem, quando eu falo de infinito, o que eu estou dizendo assim? A frequência que as coisas aparecem não determina a cardinalidade. Eu tenho frequências diferentes e a mesma cardinalidade. Se eu tivesse um conjunto finito, até um milésimo, o que ia determinar a quantidade seria a frequência, concorda? Aí eu poderia dizer, aqui aparece mais elementos 1 do que aqui, mas se é infinito, não. Se eu somo a mesma quantidade de coisinha A com a mesma quantidade de coisinha B, tem que dar a mesma coisa necessariamente. Então aí se não der, porque cardinalidade não é quantidade exatamente, é uma extensão que em alguns casos funciona, outros não, né? Exatamente, beleza, pessoal? Tá claro isso? Vamos ver o que mais a professora de hoje. Vai poder mais algumas coisas. De boa isso, pessoal? Fala. Aquela noção de medida, nesse caso, serviria para entender a diferença ou não? Noção de quê? Medida. Sou de medida de um conjunto. Isso poderia pegar os exemplos. Não, medida. Acho que tem duas aulas. Só que no caso, a medida aí, eu estou pensando nisso no conjunto de índices. Em geral, a medida é a própria cardinalidade, entendeu? A cardinalidade é uma medida. Quando eu penso. Você já fala da medida dos racionais e da medida dos irracionais. A versão disso não serve, né? Não. Aí é outra coisa. Beleza? Mas olha só. Tranquilo? Tá? Então de boa isso aí, né? Só pra gente assim, acertar bem como a gente está pensando nisso, tá? Agora vamos falar alguns exemplos de algumas coisas. Primeiro, vamos dizer assim, o exemplo de série mais fácil que a gente tem para lidar são as chamadas séries geométricas, certo? Que a gente inclusive estuda no ensino médio, certo? Beleza? Então, posso apagar tudo? Então a gente pode pegar um número real A maior do que zero, beleza? E eu vou definir a sequência A elevado a N, beleza, pessoal? Certo? Fala, querem falar? Lembrando que a gente estava falando que isso é verificável no ensino médio. O que? Essa série geométrica. Verificável. E a gente estava falando isso, deixa de chegar às próprias conclusões, sem muita lei. Ele fala dias, né? Eu acho um saco. Bom, primeiro que eu não gosto desse termo progressão, né? Porque parece que isso é uma sequência. Inclusive, eu acho que no ensino médio a gente poderia estudar. A gente só estuda. Tá, se aprofundar mais em sequência. Outras sequências que não são nem PA nem PG, tipo 1 sobre N. Poderia falar disso no ensino médio. Falando progressão também, na minha cabeça, sempre parece que eu estou indo para frente. Não
Exatamente. Ainda para os termos seguintes, né? Não necessariamente. É que eu acho que tu está progredindo os termos. Você está progredindo no índice. O termo ele está indo para frente. Você está progredindo no índice, não no termo. Quando a gente passa na sequência, a gente está pensando muito assim. Naquele momento, você está pensando muito mais nos termos do que no Sim, só que aí ele leva em consideração isso. Quando eu vi a primeira vez, eu achei só crescido. Mas de forma geral, eu não gosto de quando assim, você dá um nome especial para uma coisa que é a mesma coisa, entendeu? Eu acho que dar nome demais para as coisas é uma maneira de complicar uma coisa que não é, porque uma progressão é uma sequência, não é uma outra coisa, entendeu? Beleza? Então acho que isso acontece muito, assim, entre ovo e fim, né, que é a divisão polinomial. Aí você dá um nome, parece que é uma... Não é? Não é isso, tem coisas que dão um nome complicado que parece que é uma estratégia de apresentar as imagens como se ela fosse mais difícil, mas ela é. palavras estão na Quando vem falando que vai ter jogo, você está sendo Mas tipo assim, é para isso. É decrescente. Aí depois entra o PF, chega a situação pessoal, ouviram o que ele falou? Quando entra, fala de novo. Estava falando que quando a gente trabalha sequência na escola, é muito mais para identificar qual é o padrão da sequência, ver se a sequência é crescente ou decrescente, qual é a lei de formação. E aí, depois, quando a gente vem no PA/PG, parece que é outro conteúdo, assim, né? Esquece tudo que você viu de sequência, não tem nada a ver, agora a gente vai falar de PA/PG. Isso acontece muito no educação básica, né? Mas é justamente isso que eu vou falar. 7 anos, eu estou dando agora. 7 anos de sequência. Mas quando foi aluno, foi PA/PG direto. Não, mas PA/PG é lição teste. É uma parada que assim, cara, a galera que Não, mas aquele negócio de reconhecimento padrão, mas tudo bem, agora Vamos falar com uma pessoa de ferro tem muito tempo. tem uma parada que tipo assim, em sequência de figura, e aí chega na frente, eu acho que essa parada de sequência, que a gente está postando ali, eu acho que serve até para você conseguir falar de ideia de infinito e infinito. Não precisa ter aquela notação carregada, você pega aquela, por exemplo, menos 1 elevado a n, menos 1 mais 1 menos 1 menos 1, você consegue mostrar, eu acho que assim, é que você não consegue operar, né? Quando você vai para o infinito, você dá novos sentidos para as coisas. E também, tipo assim, tem algumas propriedades que a gente fala, tipo assim, galera, a soma é associativa. Só que quando você fala isso para eles falam, mas quando que não é? Não é óbvio? Aí, o infinito não, cara, aqui, tá vendo? Tem um cara aqui que não é. Não, mas eu acho que no ensino médio a gente poderia falar 1 sobre n se aproxima de zero, sem falar de limite. Mas não é falar a fórmula n é epsilon, além disso. Mas é falar, esses números estão ficando cada vez mais práticos, que isso é acessível. Sim. Eu ia comentar que uma coisa parecida que também acontece que isso que eu acabei falando aqui na sociedade, em relação a PA e PG e função, né? Então é uma coisa que você tem que conseguir associar e os alunos não conseguem. Porque ninguém apresenta PA como função afim, só que é restringido, e PG como função Aí diferencial chega só depois restringido. juros. Juros de separar, pô, PA você vê. Não, função você vê no início do ano, PA você vê no final do ano, separado tudo. Só que isso chega há muito tempo. Não, e tem muita gente que coloca logo depois de PA e PG, juros simples de conforme. Porque é a mesma coisa também. Então, uma PG é uma função exponencial de domínio discreto, entendeu? Então isso é muito comum no ensino médio, você dá outro nome como se fosse outra coisa. É exatamente sobre isso que eu estou falando, entendeu? Se você dá nome demais, você fragmenta, né, a matemática e ela se torna aparentemente mais difícil. Então acho que isso é uma estratégia mesmo de poder, entendeu? De você apresentar a matemática complicando, assim, ela se torna mais opaca, obscura, né, assim, né? Outra coisa que eu nunca entendi na minha vida é aquele negócio que fala de redução ao primeiro quadrante. Que aquilo para mim é assim, desenho círculo trigonométrico, entendeu? Aí tem várias regras, se for não sei o que, por onde.
Formulinha, né? Se tiver terceiro quadrante, pega o ângulo e tira a CBT. Tem uma regrinha assim, né? Isso, É muito mais fácil. Muito mais fácil de desenhar. Tipo assim, pô, qual é o sentido? É isso, desenho não enfim. A internet chegou a saber mais disso, que normalmente ele gravou a formulinha para isso. É muito louco isso. Beleza? Outra coisa também que eu acho meio horrível assim, essa coisa de identificar padrão, ok. Identificar padrão é legal no sentido de você desenvolver essa habilidade, digamos assim. Só que o problema é que esse exercício de identificar o padrão fala assim, tipo assim, 1, 2, 1, 3, 6, qual é o próximo? Aí se o aluno não falar 9, ele recebe errado. 1, 2, 1, 3, 6, qual é o próximo? Se eu puder falar pi, eu posso. O problema é meu, entendeu? Não está errado isso. Beleza? Então, assim, porque o padrão, ele não está intrínseco nas coisas. O padrão é você que define, entendeu? Então poderia ser assim: identifique um padrão e explique o padrão que você identificou, mas não ter esse tipo de exercício como exercício de resposta única, entendeu? Isso é muito cerceante da criatividade, e dá essa sensação, né, que as coisas sempre têm um padrão, né, que é aquela ideia, que a matemática é sempre dominada pela regularidade, não é? Beleza? Certo, pessoal? Enfim, então, algum comentário sobre isso? Não? Voltando aqui. Fala, Matheus. Fechado quando você falou, é palhaçada. Tá. Padrão e regularidade da mesma frase. Esquece. Mas pode falar com Deus. Não, eu diria que tem informação, deixa eu identificar os padrões, a identificação das relações, das bichas padrões. Tem a ver com as regularidades, mas tem a ver com isso mesmo. Professor, eu acho muito importante as suas falas a respeito dessas suas divulgações, assim, né? Sobre as coisas que você concorda ou não concorda. Mas eu fico refletindo como, por exemplo, como colocar em prática isso na escola, porque às vezes não como dizer. Eu sei. E aí eu fico um pouco, por exemplo, esse lance de identificar os padrões, né? Eu entendo exatamente o que você quis dizer a respeito de que a gente não pode dar errado. Isso, dar errado para uma linha de raciocínio que às vezes na cabeça daquele aluno não dá tanto sentido. Exatamente. Mas eu sinto também que a gente não é preparado para ensinar dessa forma. Entende? Perfeitamente. E, assim, igual o pessoal está falando, não no exemplo do círculo trigonométrico, até porque eu sou péssimo decorando qualquer coisa que precisa ser decorada, eu não consigo. Eu também. Preciso entender, senão não funciona. Mas tem coisas que eu aprendi decorando e eu preciso decorando também. Porque foi a forma que eu aprendi, ou que eu estudei, sei lá. Então eu acho que é muito desafiadora a palavra, eu acho. Tentar colocar em prática as coisas que a gente vê aqui na aula, por exemplo. Porque, de certa forma, tem coisas que a gente não tem como. É um campo de guerra que a gente não consegue mobilizar nada ali. Porque tem um currículo, tem, sei lá, BNCC, os PCNs, tem todas as coisas que a gente precisa seguir. Tem uma pressão, às vezes, da própria coordenação da escola, de vários lugares, vários órgãos que são, né? Que é uma movimentação, de certa forma, política também para a gente ficar neutralizado. Mas ainda assim, se eu tivesse talvez toda essa liberdade, eu não saberia fazer. Entende? Perfeitamente. Mas olha só, você está falando, todo mundo ouviu o que ele falou, eu acho que essa discussão é super importante, tá? Eu acho que o Cadu está falando de dois aspectos. Um é a nossa formação, e eu digo nossa porque é a minha também, tá? Assim, eu também fui formado dentro dessa lógica, estou falando aqui. E outra são essas questões, vamos dizer, conjunturais políticas, né? Assim, de pressão da escola, pressão das prescrições legais, da BNCC,
Criação até dos pais, dos alunos, da sociedade, de forma geral. Então, acho que são duas questões aí, né? Assim. Então, primeiro, eu acho que é importante dizer que quando eu falo essas coisas, isso não é para ser entendido, eu não quero dizer como uma crítica individual, assim, que a pessoa faz isso porque a pessoa é má, digamos assim. A gente faz isso porque a gente é formado dentro dessa lógica, né? Então, por exemplo, é muito reportado na literatura de formação de professores que a gente dá aula imitando a maneira como a gente aprendeu aquela matéria. Então, por quê? Porque na formação inicial, muitas vezes, isso, em geral, né, assim, agora tem vários esforços para mudar a formação inicial, mas muitas vezes na formação inicial, a gente não fala sobre aquela matemática da educação básica. Então, quando a gente vai dar aula, faz exatamente o que o Cadu falou. A gente repete a maneira que a gente aprendeu aquilo quando a gente estava na educação básica. Então, quando eu falo isso, a minha intenção não é que isso seja entendido como uma crítica à pessoa, mas uma crítica ao modelo de formação. Certo? É pensar sobre formação de professores. Como é que é a formação de professores? Beleza? Isso é um aspecto. O outro aspecto que eu falei é o da conjuntura. Então, ao fazer essas críticas, eu não quero dizer também que sempre será possível fazer isso. Mas eu acho que mesmo não sendo possível fazer isso, a gente tem que ter um olhar crítico sobre isso. Mesmo que a gente esteja, porque eu acho assim, que tem diferentes contextos escolares. Tem escolas que dão mais liberdade e menos liberdade. Então, vão ter escolas ou redes, né, assim, que você vai conseguir fazer alguma coisa diferente. Mas mesmo naquelas que você dá uma camisa de força, que você não consegue fazer nada diferente, eu acho que você não pode, pelo menos dentro da sua cabeça, entregar aquilo, entendeu? Você tem que pelo menos olhar até para a gente saber contra-argumentar, né, com essas questões todas, entendeu? Certo? Então, beleza, Cadu? Então, ao dizer isso, eu não estou falando assim, ao fazer essas críticas, eu não estou de forma alguma querendo dizer assim, quem não faz desse jeito é porque é mau professor, entendeu? Não é sobre isso que eu estou falando, entendeu? Mas é importante, assim. Mas a gente, enquanto aluno, a gente ouvindo isso, a gente também se sente. Eu acho que não chega pra ninguém, assim, que o que a gente faz é ruim, não. A gente se sente realmente desafiado, assim, né? E acho que é essa colocação que você deseja. Assim, tipo, pensa assim, cara, eu tô reproduzindo uma parada que na minha cabeça nem faz sentido e eu tô ali ajudando essa máquina a girar, né? Então, mas ainda assim é isso, a gente fica meio neutralizado, mas acho que o maior objetivo é a gente tentar pensar um pouco além, né? Tipo, porque esse pensar além já é ser crítico de alguma maneira. Exatamente. Sabia que eu acho que ainda é diferente. Exato. O desconforto já vai gerar alguma mudança, que seja. E lembrei da roda lá do EMAT, do Fino, né? Que fala sobre colonizar a educação, a proposta de quilombar também, né? E ele é o cara que fala disso o tempo todo. Mas ele falou lá na roda, justamente pensar que a gente tinha a relação colonial, começa diferente, vou mudar tudo no dia seguinte. Isso não vai acontecer. Esse é aos poucos, é um processo, né? Você queria falar, Michel? Eu queria só comentar, né, até que ele sair, mas que assim, é uma coisa que eu converso muito com meus alunos também, eu falo, guarda dentro de vocês uma semente, que vocês vão sair daqui, vão estar indo numa escola em que vão tentar botar vocês no formato, né? Vocês aqui já passaram por isso, mas lá a gente ainda está na graduação e está vendo que eles estão. Mas assim, eu acho que tem algumas coisas que talvez ajudem, né? Uma que eu acho que às vezes a gente tentar encontrar outros colegas onde você está trabalhando, porque sozinho tudo é muito mais difícil. E outra questão é que tem pequenas coisas às vezes. Você vai fazer sua aula lá, a escola te obriga a fazer tudo padrão, às vezes é uma prova padrão, mas tem aquele momento ali, que às vezes é chamado de recuperação, que você está junto com o aluno e ele tem. Você consegue fazer nessas pequenas coisinhas, entende? Mas o negócio é você manter vivo esse negócio ali. Eu acho que a gente não pode cair naquelas coisas de filme de professor. Sabe filme de professor? Eu odeio. Tipo
tipo assim, ó, você chega na escola, pô, tem tiro porrada de bomba, na patrulha de seguro, banco Aí eu de tô mais de roda. Não é assim. É isso que eu tô falando. Você não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. A vida nossa, eu acho que é essa. Tipo assim, por um lado, é ficar correndo atrás da nossa formação, que é cheia de buraco. Eu já desisti, eu já aceitei que a minha vai ter buraco pra sempre, mas é isso aí. E a outra é encontrar nas brechas, no que dá pra fazer, como dá pra fazer. Porque, pessoal, vamos cometer um sincericídio. Esse ano eu tava com o 7º ano, chegou na regra de sinais, eu expliquei que... Não, é da sacanagem. 10 anos atrás eu fiz, agora eu não faço mais. Estou falando de outro jeito, o que eu fiz? Eu mostrei pra eles, já que menos um, tem os 3 argumentos diferentes, e eles não aceitaram. Eu falei, galera, por enquanto eu acredito em mim, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Porque às vezes é isso, cara. É isso, é o que dá pra fazer. Porque, tipo assim, eu não posso ter expectativa de que eles vão dar conta dessa parada de primeira. Entendeu? Eu acho que é esperar, é cobrar mais deles e de mim. Isso. E aí é aquilo, cara, eu preciso falar de outras coisas, confio que é assim, mais à frente a gente conversa mais sobre isso, aí você segue. É foda, eu queria que eles estabelessem de primeira, mas muitas vezes não tá, cara. E aí você vai sentindo isso. Talvez na próxima também você esteja mais preparado para É. de uma outra forma que faça Cara. Então, mas o Bruno falou lá na fala Você do pode filme depois que ter uma ideia. É. Na hora. esses autores todos falam de decolonizar, eles falam o seguinte, não é que você vai apagar tudo, entendeu? Você tem que pensar, você tem que se colocar no movimento, né, de reação, então acho que é isso. E até porque assim, essa função que a gente está tendo, ela deveria partir de um outro currículo, de uma outra escola. Então, tipo assim, se você querer sair, é tipo você querer encaixar o quadrado no círculo. Vai passar, você vai ficar forçando dentro da hora que vai dar alguma coisa, mas não vai dar tudo. E aí eu acho que é difícil assim, cara. Você vai obedecendo aqui, vai corrigindo ali, tem hora que você vai ter que ceder mesmo, tem hora que vai ser procedimento mesmo. Mas Terapia. Tem que começar ali. mas o meu objetivo aqui é esse, é provocar, né? Provocar no bom sentido, né? Assim, não provocar, não é acusar ninguém, falar, você não está, entendeu? Porque eu acho que é isso, a gente muitas vezes, e eu gosto de falar do meu próprio exemplo, né? Assim, uma coisa, eu já fiz coisas que hoje eu acho horríveis com a melhor das intenções, entendeu? Porque eu achava que o certo era aquele, entendeu? Que a gente é formado assim. Aí eu vou até falar o que é, já sabe. Uma coisa que eu fiz no começo da minha carreira, muitos anos atrás, é essa coisa que eu critico muito hoje, que é tipo assim, não responder perguntas aqui na universidade que eram do ensino básico, entendeu? Dessa coisa de você achar que aquele aluno já deveria saber aquilo, então vamos falar sobre isso. Eu já fiz isso, mas quando eu comecei a dar aula, 30 anos atrás, por que eu fiz isso? Porque eu fui formado dentro de uma lógica, por isso que eu entendo também essa visão, que as pessoas falam assim, tem que manter o nível da universidade, você tem que preservar isso aqui como uma coisa que tem que ser elevada e tal, entendeu? Quem sabe fica, quem não sabe vai embora. Então, eu já fiz isso, assim. Mas por quê? Porque eu vim do bacharelado em matemática, que era dentro dessa lógica, então... E hoje eu acho isso horrível. Mas na época eu fiz isso achando que aquilo era certo, entendeu? Então o meu objetivo aqui é problematizar mesmo. E o erro, né, só para finalizar isso, o erro que eu acho que as pessoas cometem nesse sentido é achar que a qualidade acadêmica é oposta à democracia, à democratização da universidade. Essas coisas não são opostas, entendeu? Enfim, mas é isso. E dentro também, outra coisa que eu acho importante, dentro disso tudo, que às vezes não é possível fazer as coisas dentro da aula. Esse é o isso. Se a gente puder assistir, melhor. Tchau. Então, mas dentro disso tudo, por mais que a gente esteja num contexto escolar que seja super, coloque a gente numa camisa de força, que a gente não possa fazer abordagens diferentes,
que tem em cima apostilado, né, que é aquele que você tem que seguir exatamente o que está na apostila. Eu acho que tem uma coisa que a gente sempre pode resistir, que é a maneira como a gente ouve os nossos alunos. Isso eu acho que em qualquer contexto sempre a gente pode mudar. Que é uma coisa que eu falo muito, né, assim, de ter aquela escuta e aquele olhar do aluno, que a gente perceba que ele falar uma coisa diferente da estrutura não quer dizer que ele não esteja pensando. Então, é respeitar a fala do aluno, se afetar com a fala do aluno. Assim. Mesmo que a gente, porque isso eu estou dizendo que a gente sempre pode fazer, porque é uma coisa que a gente faz até na linguagem corporal, às vezes, na maneira como a gente acolhe a reação daquele aluno, entendeu? Isso eu acho que já é muita coisa que a gente pode fazer. Fez sentido? Isso daí é exatamente o negócio que a gente tem no mestrado, que é o modelo de campo semântico. Tudo que o Rômulo falou é isso, levar o que o outro diz a sério. Isso que é o ponto central. Assim, ele não é idiota, ele falou que tem uma raciocínio. Isso aí. Então, isso eu acho que sempre dá para fazer. Mesmo que você não saiba do roteiro, assim, entendeu? Mas, enfim, só para terminar isso aqui, bom, então, aqui, eu estava falando da série geométrica, certo? Beleza? Então, vou pegar um A, poderia ser até menor do que zero, vou pegar um A menor do que zero só para simplificar. Beleza? Então a gente tem isso aqui, que na verdade nada mais é que uma TG, poderia multiplicar por uma constante para ficar uma TG mais genérica, mas não importa, beleza? E aí, a gente define a série que é a série gerada por essa sequência, que é a famosa soma de uma PG que a gente aprende no ensino médio, beleza, pessoal? Certo? E aí a gente pode calcular uma fórmula para essa soma. Em geral a gente usa aquele método de soma telescópica, né, que chama assim. Beleza? Então eu pego esse SN, isso aí eu estou conversando. Que não foi, eu comecei de zero, vamos começar de zero. Então vai ficar assim. Mais A elevado a N, beleza? A elevado a N, tranquilo? E multiplico essa soma pela razão, né, dessa PA. Multiplico isso aqui, então eu vou PA. Mais A elevado a N mais 1. E aí, subtrai. Beleza? Então eu vou, certo? Então eu vou chegar à conclusão que ASN menos SN vai ser igual a AN mais 1 menos 1. Beleza? Certo? Então, SN vai ser igual a AN mais 1 menos 1 sobre A menos 1, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Isso nos permite dizer que o limite, que se eu tiver A, vamos dizer, A entre 0 e 1, o que vai acontecer? Isso aqui tende a 0, beleza? Então, o limite de SN, que aí é aquela soma de uma TG infinita, né, que é a ensino médio, que é o limite disso aqui, é 1 sobre 1 menos A. E se eu tiver A maior ou igual a 1, o limite de SN é infinito, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, por que eu estou falando isso aqui? Por dois motivos. Primeiro, que esse caso aí da série geométrica é um caso muito excepcional dentro do mundo, digamos assim, das séries. Por que é muito excepcional? Porque eu consigo uma fórmula, uma expressão analítica
para a soma parcial, beleza? Certo? Isso é uma coisa que praticamente nunca eu consigo fora desse caso aqui. Então, por exemplo, outra que é muito famosa, essa aqui, chamada série harmônica, né? Beleza? Eu não consigo uma fórmula para isso. Beleza? Somatório. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Então, o fato de eu conhecer, de eu ser capaz de deduzir uma expressão analítica para a soma parcial dessa série, beleza? Torna muito fácil eu estudar o comportamento dessa série. Essa expressão analítica me dá direto aqui para aquele resultado ali. Se a razão for menor do que 1, então ela converge para aquele valor ali. Se a razão é maior do que 1, ela diverge ao infinito. Beleza? Tranquilo? Mas, como eu disse, isso é um caso muito excepcional. Então, de forma geral, mesmo para séries que tem o termo geral super simples, como é o caso daquela ali, eu não consigo uma fórmula para soma parcial, uma expressão analítica. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? Certo? Não? Beleza, pessoal? Certo? Então, o que vai acontecer? De forma geral, como a gente não tem uma expressão analítica, a gente vai ter vários critérios, que é o que a gente vai falar na aula que vem, que é aquele negócio de teste da soma, critério da raiz, critério da razão, teste da raiz, teste da razão, não sei o que lá, isso aí, que servem para testar se aquela série converge ou não. Beleza? Além disso, uma coisa é determinar se a série converge ou não. Beleza? Certo? Outra coisa é, se a série converge, determinar um limite. Isso são outros 500. Beleza? Existem exemplos, que eu não sei nenhum de cabeça, mas assim, a gente pode procurar, não lembro agora, de séries que a gente sabe que convergem, mas a gente não sabe determinar um limite. Beleza, pessoal? Certo? Então, determinar o limite de uma série, em geral, é uma coisa difícil, não é uma coisa simples. Beleza? E nesse caso aqui, o fato de ter uma expressão analítica, não só nos dá imediatamente que essa série, quando ela converge, quando ela diverge, e qual é o limite, no caso que ela converge. Beleza? Tranquilo? Então, de forma geral, isso é complicado. E o fato dessa série ter essa excepcionalidade dá a ela também um lugar importante na teoria de séries, que a gente usa essa série para ajudar a estudar o comportamento de outras séries, comparando com essa, por meio daquele negócio que chama critério da comparação. A gente vai falar sobre isso também, beleza? Certo? Então, em muitos casos, a gente consegue determinar se uma série é convergente ou divergente, comparando com algumas séries geométricas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá, então é isso. Alguma pergunta mais sobre isso? Certo? Bom, então, na nossa próxima aula, que eu não sei quando vai ser, a gente vai falar sobre esses critérios, mas não vai falar assim profundamente, teste da raiz, teste da razão, essas coisas, tipo fazer um exercício bizarro, como aquelas integrais, para aplicar os testes. Tá? A gente vai só entender, na verdade, o que esses critérios querem dizer. Beleza? Tá? E vai falar sobre representação decimal, representação posicional. É isso que a gente vai fazer. Tá? Beleza? Bom, aí a nossa próxima aula presencial é daqui a 3 semanas. Semana que vem é dia 20, na outra semana é CI. Agora, a gente precisa marcar uma aula extra. Eu queria saber se tem alguma chance de a gente marcar uma aula extra na quinta depois do feriado.
A gente tem a aula do Gerardo. Não, lá à noite. Online à noite. E na terça, não participa do online? Durante o feriado? Não. Iniciar. Ah, porque ele tem que estar aqui, né? Ele tem aula na Não, é porque não saiu a programação da SEAC ainda, né? Assim, pode ter gente aqui. Depois, né? Hã? A SEAC tem as 2 semanas. Não. Semana que vem, Calma, dia 20. semana que vem, terça-feira seria 19. Isso. Seria, não é? É. Mudou o calendário. Sim, é terça-feira 19, que é feriado. Eu poderia até dar Não, uma feriado live. é dia 20, né? Não, dia 19 é feriado. Ah, tá. É porque ela é de São Gonçalo, gente. Não, gente, olha só. Dia 18 e 19 são exatamente os dias do G20. A gente não vai nem conseguir nem andar pela cidade. Assim, eu não vou nem sair de casa, assim, o negócio tá meio... Vocês sabem que tem GLO, tem toda uma questão que é bem complicada, né? Não, online, sim. Mas a da CIAC seria online. Não, dia 19, pra mim não teria problema nenhum da aula online, tá? Só que eu acho que pode ser que tenha muita gente que vai viajar. Esse é o problema. Eu duro igual pra pedra. Eu trabalho só com Quem vai viajar? Quem vai estar viajando dia 19? Dia 19 eu tô voltando. Cada um tem dia 20. Não, assim, São de 20. a gente pode fazer isso. Vocês se incomodam de assistir o vídeo depois? Pode falar sinceramente. Não. Quem está viajando? Não, eu não entendi. É pra fazer aula no horário da aula. Dia 19. É mais fácil pra mim no horário da aula. Vocês vão estar fora. Mas acho que eu até sim consigo assistir. Hã? Acho que eu até consigo assistir online. Mas vocês vão estar fora. Tá. Mas, Dani, pode ser sincera, tá? Você vai ficar chateado. Não, eu assisto depois. De boa? Tá, então isso é uma possibilidade, tá? Certo? Essa noite eu não empurra muito cabo da frente. É, tranquilo. Então vou. Se empurrar muito pra frente a sala aqui, uma P2 complexo. Sim, beleza. Aí durante a SEAC, a gente tenta marcar também algum dia, tá? Porque aí depende, tem muita gente que vai estar apresentando. Quem é que vai apresentar na SEAC? Então, tem que esperar sair o calendário da SEAC, cara. Entendeu? Só essas coisas. Com a ideia de ser quinta depois do. Eu acho. Porque a gente sai daqui 5h30, aí. Ah, eu chego em casa de trabalho. Assim, individualmente falando. Eu chego em casa às 7h30 sem. Terça, dia 19, não vai. Sim. Gastou toda a minha energia aqui. A gente já sai daqui meio transtornado. É aula de quem? Gerard. História. Aula de história. Então vamos tentar terça, dia 19 online. Vamos tentar marcar algum dia durante o SEAC. Que aí eu acho que possivelmente terá que ser online também, tá? Porque as salas estão todas ocupadas depois do SEAC. Beleza? Mas daí a gente confirma mais pra frente. Eu acho que isso resolve a nossa vida. Tá? Então beleza, pessoal. Então é isso. Fala, essa sala é repleta de paralelismo. Não, vai fazer a